Olá, boa noite, meus queridos que estão aí do outro lado me assistindo. Eu estou aqui fazendo uma pequena gravação e somente para conversar um pouquinho com vocês e dizer para vocês como eu estou feliz, como eu estou contente pelo meu novo canal e pela quantia de inscritos já que eu tenho em menos de um mês. Já está bem adiantado, logo eu chego aos 100 inscritos, falta pouquinho para chegar, e o mais gratificante para mim é perceber que os meus antigos inscritos do outro canal estão me redescobrindo neste e estão se inscrevendo no meu novo canal e dizendo para mim que estão contentes porque me encontraram. Gente, que maravilha! Eu também fico muito feliz com os antigos inscritos que estão me reencontrando aqui e também fico muito feliz com os novos que estão se inscrevendo, que são novos mesmo, são pessoas que eu não tenho lembrança de que estivessem no outro canal e estão aparecendo aqui, estão se inscrevendo. Isso é muito bom, é muito gratificante, né? Me enche de alegria e eu fico tão feliz assim que até esqueço um pouquinho da minha doença e, e convido vocês para me ajudarem a bombar esse meu canal, né? Esse meu canal precisa se desenvolver, precisa crescer, eu preciso ir em frente, isso é muito bom para mim, é, me anima bastante, até mesmo superar alguns problemas que às vezes me deixam meio aperreado, como diz os nordestinos. Às vezes eu fico aperreado porque não sei o que fazer, não tenho o que fazer, não tomo uma iniciativa para me distrair, para me envolver com outras coisas, né? Que isso é muito bom para o psique, para o psicólogo, o psicológico da gente. Desculpe, às vezes dou umas tropicadas para falar. É muito bom para o psicológico da gente, né? Porque tudo se soma, né? Tudo se soma. Então o ânimo faz bem, faz parte da vida e eu fico muito grato e agradeço a todos os meus inscritos velhos que estão chegando aqui e aos novos que também chegam, que também merecem a minha consideração, o meu afeto, o meu carinho, enfim, tudo mais, tá certo, gente? É muito bom, é muito gratificante e eu só estou esperando assim completar as exigências da plataforma do YouTube para que eu possa começar a fazer as minhas transmissões ao vivo. Eu tentei ontem para ver se já dava, ainda não dá, tem que esperar mais um pouco, né? Mas assim que der, o próprio YouTube me avisa e daí nós vamos começar a fazer as nossas transmissões ao vivo, que é fantástico, né? Porque daí a gente conversa, a gente troca de ideia, a gente pergunta, responde, vocês perguntam e eu respondo, e assim vai, né? É fantástico, é muito bom, é muito beleza. Então, para não ficar só nesse bate-papo aqui, eu quero contar uma coisinha bem interessante que aconteceu comigo há um tempo atrás, aqui onde eu moro. Eu era ministro da Eucaristia e trabalhava na igrejinha, na capela da nossa comunidade, que fica aqui para baixo, lá debaixo da minha casa. Desço na rua, na estrada principal. Do outro lado da estrada principal tem a capela, né? Cujo padroeiro é São João, e eu trabalhava ali com o povo dessa comunidade. Eu era o ministro da Eucaristia, eu fazia reuniões, eu rezava terço, eu fazia liturgia, eu ministrava a Eucaristia, eu levava a Eucaristia para os doentes quando tinha doentes, né? Que teve uma época que teve bastante doentes, e agora o único doente sou eu.
O único doente agora aqui sou eu, mas ainda ando bem animado, e a minha doença é pesada, né? Vocês sabem, alguns de vocês sabem, né, que eu estou com leucemia, já foi descoberto há 2 anos atrás, 2 anos e meio por aí, e eu estou em tratamento. Eu fiz uma primeira etapa de quimioterapia no ano 2023, terminei a primeira etapa no meados do ano passado, do ano 2024. Fiquei bom, eles me tiraram da quimioterapia porque tinha ficado bom, deu resultados, né? Eu fiquei 6 meses bom, sem problema nenhum, mas este ano a leucemia voltou. Ela voltou porque com certeza não tinha ficado bem controlada, né? Ela voltou, mas já estou na quimioterapia de novo. E a quimioterapia é um tratamento bem ruim e chato, tá certo, gente? Mas a gente chega lá. Se for pela graça de Deus e pela oração dos meus familiares, eu vou superar. Eu vou ainda ter um bom tempo pela frente para me ficar aqui conversando com gente querida que eu não conheço. Eu só conheço através da nossa comunicação virtual aqui, da nossa amizade virtual. Beleza, gente? Pois bem, aqui na comunidade às vezes eu trabalhava à noite. À noite. E eu não tenho carro, eu nem sei dirigir, eu ia a pé e voltava a pé. É pertinho, dá uns 500 metros aqui para baixo. E só quando chovia, ou às vezes a liturgia era muito tarde da noite, por exemplo, como na quaresma tem liturgia à noite, né? E Natal também, né? Tem a celebração de Natal tem que ser feita às 10 horas mais ou menos, ou talvez até um pouquinho mais tarde, porque é próprio da Igreja Católica, né, fazer nesse horário. Para substituir, por exemplo, no caso, a Missa do Galo, né, que normalmente é em Natal e é à noite, né? Então isso essa liturgia cabia sempre a mim fazer como o povo da nossa comunidade, né? É uma comunidade pequena, não tem assim uma população muito grande, e daí também já tinha bastante idosos, e muitos desses idosos já faleceram, inclusive eles eram doentes, né, com cânceres, e, e era para esses idosos doentes que eu dava a minha assistência espiritual, né, levando a Eucaristia a eles, levando conforto para a família e fazendo orações na casa destes doentes, tá certo, gente? Então, assim, era a minha vida. Agora eu estou um pouco afastado destas atividades devido à minha doença, né? Devido ao meu câncer, porque a leucemia ela deixa a gente muito fraco e é uma doença assim que às vezes você tá bom, de repente te dá uma recaída instantânea, né? E você tem que ter alguém perto de você para ajudar, né? E às vezes a pessoa pode. Tem pessoas que até desmaia, né? Eu, graças a Deus, até agora não me aconteceu isso, né? Porque ainda com tudo isso, eu ainda sou uma pessoa forte, né? Apesar da idade também. Agora, o mês que vem, eu já faço 73 anos, não sou mais criança, né? Já estou com uma boa carga de tempo nas costas. O mês que vem, o dia 14 do mês que vem, eu faço 73 anos. Estou chegando aí, né? Logo chega. E espero ainda que Deus me dê a graça de ainda que se repita por muitas vezes essa data, né? E esse momento de felicidades e de alegria para mim, né? E, e é assim, né, gente? A vida da pessoa é assim. E eu quero, ainda hoje, depois desse bate-papo aqui com vocês, eu quero
recordar algumas histórias antigas e vou regravar, né, para pôr aqui, para que vocês possam se interter com as minhas histórias, com as minhas atividades. Tem bastante casos de assombrações que eu conheço por aqui nessa região e que as pessoas me contaram, e tem bastante ainda das pessoas mais antigas de outros lugares aonde eu morei, né? Pessoas idosas, pessoas velhas, vamos dizer assim, que não é mal falar, né? Que já nem existem mais, e elas contavam muitas histórias, né? Nesse sentido de assombração, de fantasmas, contavam lendas, né? E aí a gente tem tudo isso guardado em mente. Então eu vou começar a contar para vocês daqui para frente, que eu possa contar pelo menos duas cada noite e editar no canal do YouTube, né? Para entretenimento de vocês, né? Da família, porque no canal antigo que eu tinha até adolescentes que me seguiam e eles assistiam as minhas histórias, e eles deixavam os comentários falando que todo dia eles esperavam vídeos novos para poder assistir. Tinha um menino aqui no Rio Grande do Sul que era muito querido. Ele ficava aguardando minhas histórias, assim que ele assistia, ele já fazia comentário agradecendo a mim por ter contado aquela história. E às vezes ele dizia assim para mim: "Pois é, seu Valdir, o meu avô contava essa história, um pouquinho diferente, mas ele contava. O senhor conta melhor." E assim por diante, né? É claro que tem muitas histórias que de região para região ela modifica um pouco, não é? Ela modifica um pouco. Por exemplo, do Rio Grande do Sul aqui para o Paraná dá diferença nas histórias, nas lendas, né? Dá bastante diferença. E daí subindo para cima, lá para de São Paulo, para do Nordeste, ainda mais. Só como um exemplo para vocês, né? Aqui tem a história do corpo seco. Nós falamos o corpo seco, né? Que é aquela famosa história, eu acho que eu já contei aí embaixo, né? E no Nordeste, por exemplo, eles não falam corpo seco. É a mesma lenda, mas eles falam o unhudo, né? O unhudo é de unhas grandes, né? Eles falam assim, chamam o unhudo. Aqui no Paraná é o corpo seco, Santa Catarina também é o corpo seco, Rio Grande do Sul também é o corpo seco. Mas lá para cima, já de São Paulo, Rio de Janeiro, lá para cima, já é o unhudo, a história é a mesma, né? O conteúdo é o mesmo, mas o nome do personagem é diferente. Interessante, né? Isso muda mesmo de lugar para lugar, né? Daí tem o bradador, né? Aqui já muda por aqui mesmo. Aqui dentro do estado do Paraná, algumas regiões eles falam o gritador. E outras regiões dentro do estado do Paraná eles falam o bradador. Mas é o mesmo, é a mesma história. Lá para o lado do Nordeste eles falam mais o bradador. No Rio Grande do Sul também, lá existem regiões que as pessoas falam o bradador e tem regiões que o pessoal fala o gritador, né? E daí tem o lenhador, né? O cortador de lenha que corta a lenha à noite. E é interessante que eu já acho que comentei nesse canal aqui sobre o lenhador, se eu não me engano. Até tem um vídeo de um amigo meu, um investigador, que ele está fazendo uma investigação. Assistam para vocês verem que coisa interessante que é a lenda do lenhador. Ele foi fazer a investigação, ele mora aqui no Irati, dá uns 200 quilômetros daqui da minha cidade, a cidade de Irati. Até eu tenho muita vontade de um dia ir na casa desse meu amigo, porque além de ele ser um investigador de histórias sobrenaturais, ele é muito meu amigo, é muito meu amigo.
é uma família muito querida. E eu quero ter a graça de um dia ir lá, passar uns dias na casa dele e acompanhar ele numa investigação e inclusive vou pedir para ele me levar lá na mata onde tem a história do lenhador. Ele fez o vídeo lá, gente, e ele conseguiu gravar o, as batidas de machado do lenhador. É interessante, né? Então, a lenda do lenhador aqui no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul é a mesma, não muda o nome, é o lenhador, né? A única coisa que muda no conteúdo da história é o seguinte, eu tinha esquecido desse detalhe, mas agora eu lembrei. E é bom vocês saberem, né, que é bastante interessante. Existem lugares que eles dizem que o machado dele é de ouro puro. E ele cuida desse machado para não perder o machado. E os antigos contavam isso, né? E alguns dos antigos contavam isso. Que ele trabalha à noite cortando lenha e durante o dia ele descansa, segundo alguns contam a lenda, né? Só que é um fantasma, mas é real. E eles falam assim que durante o dia ele descansa, à noite ele corta a lenha. E durante o dia, quando ele descansa, ele esconde lá na mata, ele esconde muito bem o machado dele para que ser vivente nenhum ache o machado dele. Porque se achar, leva embora, é de ouro, né? E, e ele cuida muito desse machado. Imagina, né? Um machado de ouro. O machado é uma ferramenta por ferro, maciço, deve dar uns 2 quilos, né? Imagina o valor que não tem esse machado, né? Ele tem que cuidar muito bem mesmo, para que ninguém roube o machado dele, ou achem o machado dele, né? Então é interessante, né, gente, essas histórias. Então modifica um pouquinho, às vezes aqui no sul mesmo, na região sul, muda um pouquinho nesse sentido, né? Que uns contam a lenda e não falam que o machado do lenhador era de ouro. Outros falavam que o machado dele é de ouro. E eu já vi até escritos, conteúdos escritos, né, de gente que escreveu lendas aqui no sul, que falava mesmo que o machado do lenhador é de ouro. E é interessante. E dizem que quando ele dorme durante o dia, o lenhador dorme, descansa durante o dia, ele esconde o machado dentro da água. Dentro da água ninguém jamais vai achar, né? Interessante, né, essas coisas. Como, como se determina as histórias de região para região. Tá certo, gente? Então é isso aí. Eu comecei a fazer essa gravação, né, para agradecer a todos os meus novos inscritos e os inscritos antigos que estão voltando. Esses inscritos antigos que na época conheceram outros inscritos, poderiam se comunicar entre vocês através das redes sociais, do próprio YouTube, do Facebook, se comunicarem entre si e trazerem essas pessoas para cá novamente, né? Seria muito bom, seria muito legal, né? E assistam meus vídeos, pessoas queridas. Assista meus vídeos, deixe seus comentários, não esqueça do joinha, que é muito bom, né? E divulguem a outras pessoas também, né? Aqui eu faço vídeo para todas as idades. Não tem, não tem